Olá pessoas, meu nome é Adriano Moraes e nesse vídeo aqui, hoje eu vou falar sobre o jogo QWERTY com a Conk 9, beleza? Com a configuração de mãos em abaco em geral. Como se vocês estão acompanhando os outros vídeos aqui, vocês sabem que eu tô comentando com vocês sobre atribuição do que? De valores em determinados pontos dos dedos e das mãos por completo, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui na Conk 9, aqui é onde eu marco as centenas, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aqui eu tenho esses 9 pontos aqui, eu uso para poder o que? Acrescentar, representar o que? Centenas. E só que hoje aqui eu vou mostrar para vocês aqui um hack aqui bem interessante. Se vocês prestarem bem atenção, eu fiz uma adaptação aqui do teclado QWERTY. Na onde que o zero está aqui. Daí aqui nas pontas dos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 9 vai estar aqui. 0 aqui, 9 aqui. A questão daqui, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou atribuindo esses valores? É para poder criar um código? Não, não é simples, dá para criar um código, mas dá para fazer o que? Senhas, né? Que é o que eu vou falar hoje sobre isso aqui um pouco nesse vídeo aqui, é sobre senhas, entendeu? Senhas com a Conk 9. Pense comigo aqui, ó. Na Conk 9, se você conhece a contagem Conk 9, se você está contando assim, aí de baixo para cima, na vertical aqui, ó, a letra Z é 2, a letra A vai ser o 3 e a letra Q o 4. Vocês podem notar que a gente tem um conjunto de números aqui, né? E além de tudo, a ponta do dedo é um é o número 1. A partir do momento em que você começa a fazer essa questão de jogos, assim, essa questão de fazer representações desse tipo, né? Vou mostrar aqui no pegar o caderno aqui, ó. Tenta imaginar aqui comigo aqui, ó. Na Conk 9, se você na Conk 9 vertical, veja que Conk 9 na Conk Tilar, no estilo de tabela, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o ponto 1, né? O 0 tá aqui, ó. O 1 aqui nessa linha, na linha. Contando a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui no ponto 6, aqui é o ponto 1. Agora, se eu tô vendo se eu tô vendo no modo QWERTY. Daí o que aqui, ó? Só que na Conk Tilar vertical, isso é um número 6. Aqui eu tenho uma letra Q. Na Conk 9 vertical, isso é um número 4. Veja aqui eu tenho uma letra A. Mas na Conk 9 vertical, né, da mesma forma, é o número 3. Compreende? Aqui, por exemplo, na Z, é o número 2. Só que se eu estivesse contando assim, ó, imagina aqui, ó, pan, pan, dessa forma assim. Então, aqui no caso aqui, a letra Z já não seria um número 2, ele seria um número 5, entendeu? Se eu alternar aqui, ó, aqui, se eu mandar ele na seta assim, ele é um número 2. Mas se eu tô contando assim, ele é um 5. Compreende? Você consegue notar que eu consigo visualizar diferentes números e letras a partir do momento que eu começo a determinar. Por exemplo, aqui, ó, babê. Aqui também, nesse mesmo ponto 2 aqui, ó, no silabário, se vocês lembram bem do silabário, assiste os outros vídeos aqui que você vai entender um pouco esse silabário, mas de repente eu explico um pouquinho. Olha lá, ó, o número 2 aqui, ó, vai corresponder à letra B, BE, entendeu? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Um B, compreende? Mas e se eu estivesse contando assim, compreende? Aqui não seria B, seria ba, be, bi, bo, bu. Então, aqui no 5 ele corresponde à sílaba bu. Você consegue perceber que conforme você vai agregando valores, você vai conseguindo inúmeras letras aqui. Olha só. Então, aqui, além de poder representar várias letras, a letra, veja aqui, ó. Aqui tem, então só nesse ponto aqui, ó, eu tenho o Z, o B e a sílaba bu. Entendeu? É essa a questão. E no 3 aqui, por exemplo, aqui, ó. Se eu tivesse contando aqui 3, se eu tivesse contando aqui seria 9.
compreende? 9. Mas e as sílabas, né? A sílaba do 3 aqui, no caso, a nona letra, pensa aqui, ó, a segunda letra do alfabeto é a própria letra B, tá bom? A quinta letra do alfabeto é a letra E. Olha só a quantidade de padrões que eu estou conseguindo só de poder misturar esses dois tipos de padrões aqui, esses dois arranjos de letra aqui. E para que servem esses arranjos de letra? Para poder formar palavras. E quando eu formo palavras, eu formo o quê? Mnemônicos. Compreende? Eu consigo produzir o quê? Vamos voltar aqui para esse ponto aqui, que é o ponto 9, onde está a letra A aqui, ó. A letra A. Pensa comigo aqui. Se eu for contar aqui, ó, é 1, 2, 3, mas aqui, se eu for contar nessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o 9, compreende? Se eu for lá no silabário, ba, be, bi, então isso seria a sílaba bi, compreende? Mas no silabário, se você notar aqui, ó, o 9 é o C, CE, compreende? CE. Olha a quantidade de letra que eu. E a nona letra do alfabeto, se não me engano. Não, a nona letra do alfabeto é o I. Né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. É a letra I. Então, só de cada ponto aqui, eu estou extraindo, então, aqui, ó. Só desse ponto aqui eu extraía a sílaba BI, a sílaba C, a sílaba I, dependendo do quê? Da forma que eu enxergo, se eu estiver contando assim, e se eu estiver contando assim, você tem ideia de quantos anagramas eu posso formar? Pense comigo, por exemplo, se minha senha fosse ábaco, por exemplo, eu quero fazer uma senha, uma senha com a palavra ábaco, compreende? Eu quero falar uma senha com a palavra ábaco. O A, eu posso muito bem colocar aqui, ó, eu posso imaginar aqui que isso aqui é o ponto 9, né? Um ponto 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, eu poderia chamar isso aqui de 9, por exemplo. Mas como vocês viram aqui, o mesmo ponto, eu poderia chamar esse mesmo ponto de 3. Compreende? Eu posso usar os dois, 93 ou 39, inverter, depende da forma que você vê as coisas. Só que o mesmo ponto aqui, ó, eu posso, ele pode ser, é verdade, eu estou construindo isso aqui, ó, Ba. O Ba seria 1. Só que aqui no Ba, além do 1, eu tenho 6. Compreende? Eu posso. O número 1, o Ba. Só que o Ba, ele vai estar bem aqui, ó. Se eu for considerar em número 1. Aqui não tem letra, não tem Z, não tem nada. Vocês notaram que eu deixei aqui, ó. Eu não sei se estão mostrando o vídeo. Aqui, ó, não tem nada, não tem letra, ó. Onde seria, ó, Ba, Be, Bi, Bo. Mesmo que se eu começar aqui, ó, Ba, Be, Bi, Bobo. O Ba é praticamente, ele não muda. Ele é um número 1. Compreende? Daí, por enquanto, eu não atribuí mais nada a ele aqui. Mas a grande questão é que se eu, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, assim, eu poderia colocar, eu poderia representar como 01, mas eu vou representar como 1, entendeu? Agora, imagina aqui a sílaba co, se eu for usar o... Só que como que eu poderia fazer ba também aqui, ó? Pensa comigo aqui, ó. Vamos voltar pro silabário aqui, ó. Olha pro silabário quarto, ó. O B tá aqui, ó. O B tá aqui. Se eu estivesse contando aqui, imagina que eu conto aqui pra cá e pra aqui e pra cá eu conto assim. Então, o B, se eu estou contando para cá, ele é 5. Ele pode ser um número 5. Compreende? Se eu tiver bem aqui, ó, o B pode ser um número... Mas se eu estiver contando assim, ele poderia ser um número 2. Compreende? Nesse lado aqui. E a letra A? A letra A, a gente lembra que, ó, pode ser a primeira letra do alfabeto. O que é isso aqui? Isso aqui são referências. São referências que você vai ter, que para você poder construir o quê? A senha do jeito que você quiser, entendeu? É essa a questão, ó. Por exemplo, vamos supor se eu fosse fazer o C aqui, ó. O C tá bem aqui, ó. Bem aqui, a letra C. E, D, C. O C aqui nesse ponto aqui, ó, é o 7. Compreende? Eu poderia fazer aqui o 7, nessa forma aqui. Mas se eu estivesse contando assim, ó, seria 12, 13, 14. Compreende? Olha a quantidade de números que eu consigo só da letra C. Mas se eu fosse usar o silabário lá, ó, olha o co aqui, ó, por exemplo, ó, K, C, Si, Co, vai dar 7, vai dar bem no ponto 7, compreende? Também, ó, coincidiu, ó, K, C, Si, Co, abaco. Olha, daí eu preciso de 6 números disso aqui.
Como que eu vou ordenar isso aqui? Essa é a realidade. Tudo depende de quantos números eu preciso, entendeu? É essa a questão da coisa. Por exemplo, se eu precisar de 6 dígitos, por exemplo, poderia, olha aqui essa primeira linha aqui, ó, 0, 9, né? Porque esse deu 9 aqui porque são letras baixas, são letras do início do alfabeto, são sílabas do início do alfabeto, compreende? Então poderia ser assim, 09, 01 e 07. Eu tenho uma senha de 6 dígitos. E se é uma rede social, por exemplo, eu posso escrever Abaco, bem na frente é Abaco, eu escrevi Abaco, entendeu? Abaco. Eu escrevi Abaco bem na frente do coisa, assim, junto com coisa, não uma senha de números e letras. E se eu quiser, e se no meu padrão eu estou intercalando, por exemplo, eu coloco 09, daí eu venho aqui A, daí eu coloco 01, Ba, daí eu coloco 07, Co. São formas, só que eu poderia usar a outra forma, por exemplo. Tudo depende de como que eu estou olhando. Tudo depende de como eu estou encarando o jogo para poder produzir a senha. Daí você fala assim, isso é difícil? Não, não é difícil não, cara. Pensa comigo, olha lá, ó. Imagina que você vai treinar isso aqui com o seu filho. Ó, você pega um texto para ler. Por exemplo, você vai falar essas, ó. Você fala assim, ó, E, S, S, A, essas. Como nem se fosse o celular, entendeu? Você pode escrever. Daí o que acontece? Aqui você vai fazer o quê? Você vai exercitar se o seu parceiro, se vocês conseguem, se você tá fazendo, ou você mesmo. Eu faço isso aqui comigo mesmo, entendeu? Pra quê? Pra decorar os pontos. Por quê? Porque a partir do momento que eu atribuo valor à minha mão, né? A lugares, eu posso. Eu tenho um ponto de referência para poder criar o quê? Para poder criar isso aqui. Eu tenho um ponto de referência para poder voltar esses números aqui. Ábaco, entendeu? Só que daí o que acontece? Aqui eu te mostrei uns 3, 4 padrão. Normalmente é bom você trabalhar com um ou dois ou três, no máximo 3 padrão. Para quê? Para você não se embananar. A não ser se você está acostumada a já lidar com vários padrões. Mas a grande realidade é que quando você olhar para sua mão, você tem sua senha, entendeu? Ainda mais, isso aqui é um padrão de não é tão fácil você decorar. Mas é só, se você parar para pensar, são só 26 letras e 9 números. Né? O ponto, né? Eu tô pensando em colocar aqui, ó, nesse ponto que eu não coloquei. Aqui eu coloco uma vírgula, né? Um acento circunflexo aqui, que eu não usei esse ponto aqui, esse aqui. Aqui de repente um acento grave, né? Um acento grave, 2 pontos aqui. Porque são espaços livres ainda, né? Ponto e vírgula, se acaso eu precisar, o acento circunflexo. Tudo depende. Ainda não escolhi bem a ordem da acentuação, mas eu estou dando uma noção para vocês que às vezes é importante você ter acentuação para você, se você vai poder, você vai brincar, você vai treinar isso aqui para você fazer o quê? Para você mandar uma mensagem para sua esposa, porque isso aqui é possível. Você sabe que é totalmente possível. Tem gente que escreve no teclado do celular sem olhar para o celular. Eu mesmo, no computador, eu consigo, quando eu tô bem prático, eu nem olho para o teclado. Eu escrevo usando eu uso os 10 dedos, né? Porque eu uso o polegar para o espaço. E os 8 dedos para poder digitar. E eu não olho para o teclado do computador, mesmo porque eu sou da geração Y, né? Daí, essa era do celular, essa facilidade do celular não era tão fácil como na minha época, era computador mesmo. Então a gente tinha que aprender a teclar no computador, compreende? O que eu tô tentando passar para vocês. Então, na realidade, pensa numa coisa assim, eu vou pensar aqui, ó. Eu vou falar Adriano Moraes. Né? Aqui, ó. Vamos procurar o. Deixa eu olhar aqui. A, D, R. Deixa eu ver onde está o R. Eu mesmo não decorei ainda esse aqui, né? A, D, R, I, A, N, O. Adriano, espaço. Lá. M, O. R de novo. A, E, S. Espaço. Cavalheiro. C-A-V-A. L. Agora o L vai estar. É que nem um quebra. Ó, note que. Aqui, o L. K. Que eu coloquei o L aqui. Que esse final aqui eu tive que adaptar, né? Por causa que a parte de cima do teclado quarto são 10 letras e eu só tinha 8, beleza? L, né? O H, o E, o I, o R, o O. Cavalheiro.
eu digitei o meu nome. Só que, e se não tivesse essas letras aqui? E se eu parei, hoje eu parei para poder fazer, eu peguei meu Kindle, né, e comecei a ler um livro, né? E comecei a tentar ler o livro, tentando achar as palavras, né? Achar as coisas aqui. E notei que é interessante, é um jogo interessante e útil. Porque você pode usar isso aí para eu posso usar isso aqui futuramente para poder fabricar minhas senhas. E se outra pessoa aprender? Vai que eu ensino mais uma pessoa aprende. Se ela sabe esse padrão aqui, ela consegue conversar o quê? Em silêncio, sem fazer nenhum barulho. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão de como produzir senha, de do que eu quero, o que eu quero passar em produzir padrões nas suas mãos, né? Entende que nem o silabário. O silabário, como padrão mnemônico aqui, ó, eu tenho a própria conquitilar, né? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Então, ou seja, ba, be, bi, bo, bu. K, C, si, co, cu. 10. Da, de, di, do, du. Fá, fe, fi, fofo. Se você olhou como eu dei ga, ge, gi, go, gu. Então, o gu eu sei que aqui é 25, entendeu? Vem A, E, I, O, U. Então, a questão do não, 25, né? A, E, I, O, U. Seria assim, né? Então, ó, pensa no A e U. Seria 0, 9, 8, 29, 20, 19, 20, 29, 28, 27, 26. Assim seria, assim que eu conseguiria achar ele aqui, ó. Olha lá, ó. O H, ó, 20, 29, 28, 27, 26. Por quê? Porque eu criei um padrão. A partir do momento que você cria um padrão, você consegue fazer o quê? Você consegue aproveitar desse padrão criando mnemônicos, palavras, você pode criar frases, você pode criar uma porção de coisa. Agora que eu tô passando para essa próxima parte da Conquitilar, usando as duas mãos junto como uma única tabela, como que vocês notaram que é uma tabela 4 por 6 ou 6, né, ou 6 por 4. As formas que eu tô utilizando aqui. Mas aqui é uma tabela 8 por 6, compreende? Ou 6 por 8. Depende da forma que eu vou olhar ela. Então, eu já consigo, como eu consigo ver outras partes, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse, em vez de fazer assim, ó, 24, né, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ou 25, 26, 27, 28, 29, 30, eu poderia fazer assim, ó, eu tenho mais 24 pontos, assim mais 24 pontos, assim mais 24, mas nem todo mundo consegue movimentar o dedo assim, né, e é uma questão de treino. Daí a Conquitilar, ela iria, ó, 24, mais 24, mais 24. Ela teria mais 3 tabelas de 24, de 24 pontos, entendeu? É essa a questão. Então a gente atingiria bem mais, 200 e poucos, eu nem fiz a conta ainda, mas atingiria ali 200 e poucos pontos na Conquitilar, compreende? Mas tudo depende do quê? De como você enxerga as coisas. Então, eu acho que esse vídeo aqui eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? E até a próxima. Falou, pessoal!